Olá, doutores! Como é que vocês estão? A gente está começando aqui hoje mais uma live. E a gente vem acompanhando, vocês têm acompanhado junto comigo, esse movimento de mudanças legislativas ou mesmo mudança no comportamento das pessoas, dada a situação que a gente vem vivendo atualmente, que é esse momento de pandemia pelo novo coronavírus. E não é diferente, a gente já colocou aqui as mudanças que aconteceram legislativas, o impacto disso no direito tributário, no direito previdenciário, no trabalhista dentro do ambiente do agronegócio. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Anelma Rocha. Ela que é especialista, advogada especialista em direito de família e sucessões, é uma mestranda em mediação e arbitragem, atua aqui na região de Salvador e região metropolitana para falar do direito de família em tempos de pandemia. Enquanto a Anelma está entrando, eu quero pedir a vocês que compartilhem essa live com colegas, com pessoas que certamente se interessam por esse tema e que queiram conversar aqui com a gente. Posso contar com vocês? Mandem corações para que o Instagram ele entenda essa live como relevante, não derrube a gente e a gente possa convidar outras pessoas para aqui também. Eu gostaria também que vocês me dissessem... Oi, Anelma, a Anelma já está aqui. Eu queria que vocês me dissessem onde vocês estão, que região, que cidade do país vocês estão, para a gente... E que eu vou deixar o chat aberto para que vocês possam interagir e enviar perguntas também. Tudo bom, Anelma? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo em paz. Tudo jóia. Está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Como é que tá o áudio aí? Tá bem? Sua voz está um pouco tremida. Fale um pouco mais para a gente ouvir você. Maceió, opa! Tô esperando o pessoal entrar aí, né? Que bom. Gente até de Maceió. Coisa boa. Belém de São Francisco, Pernambuco. Gente, vocês estão ouvindo a Anelma bem? Só coloca aqui nos comentários para a gente ter o feedback de vocês. Boa noite, Ceará. Né? As pessoas estão entrando. Anelma, conta um pouco a Estância Velha, Rio Grande do Sul. O pessoal está ouvindo bem. Conta um pouquinho da sua história com o direito de família, um pouco da sua atuação com o direito de família normalmente, né? Eu vinha introduzindo o tema e falando do impacto da pandemia nas diversas áreas do direito. E não é diferente no direito de família. Não é no diferente. NIC, Minas Gerais. Legal. Fala um pouquinho da sua atuação para a gente conhecer um pouco, para as pessoas conhecerem um pouco você é melhor com relação à área de família e sucessões. Bom, eu sou advogada há 19 anos. Já início de carreira, né, Daniela? A gente já trabalha com um monte de coisa, né? A gente faz diversas áreas. Mas eu sempre gostei muito de direito de família por conta da lida, né? Eu sempre gostei de lidar com gente. Apesar de ter me especializado em uma outra área que é totalmente distinta, que você vai achar interessante, que eu sou especialista, e não só uma vez, 2 vezes especialista em direito tributário, né? Mas o direito tributário, em algum momento, se tornou um pouco frio para mim. E eu precisei realmente trabalhar com pessoas, e eu me voltei nos últimos, no mínimo, 10 anos aí, que eu já tenho 19 anos na estrada, com o direito de família. E uso o tributário para fazer planejamento sucessório, enfim, fazer algumas hold, enfim, na área sucessória que a gente consegue. Impostos, a gente consegue aprendendo a ver a melhor forma de cobrar os impostos, né, dos clientes, a gente sempre ajuda, né? E o direito de família traz uma coisa que é necessário para todo e qualquer profissional que trabalhe, né? É você ter empatia, né? É você ter uma paciência de ficar 2, 3 horas com o cliente, né? E isso eu tenho de sobra e gosto.
né? E aí comecei fazendo o divórcio de um amigo, o inventário de um parente, e quando eu vi, o direito de família tinha tomado toda a minha carreira, e eu acabei virando, assim, vamos dizer assim, eu escolhi o tributário e o direito de família me escolheu, né? Perfeito. Olha, tem uma coisa curiosa no direito de família. A gente sempre conversou sobre isso, né? A gente precisa ser muito Sim, humana para ser advogada de família, porque tem que ouvir muito casal, é, ouvir muitas pessoas, tem que se preocupar muito. Até porque quando a pessoa vem, ela tá no sinal de desespero e carência muito grande, em função do próprio sentimento de um relacionamento que não deu certo. sim. E quando começou a pandemia, surgiu vários memes na internet relacionado ao direito de É, de família. família, Memes exato. engraçadíssimos que a gente não pode, né? Memes do tipo, sou advogada de família, ei, ai, ei, o pessoal na janela. Assim, eram É, memes fantásticos. fantástico. De fato, pela sua atuação, pela sua aplicação, você acha que houve um aumento de divórcios durante esse período? Olha só, por que pareça, eu vi hoje um artigo do IBDFAM falando sobre exatamente isso. Eu vou até ler aqui, vou pescar um pouquinho, falando exatamente do número de divórcios, né? Diz que entre fevereiro e abril de 2019 houveram 18.000,8 mil divórcios. E nesse mesmo período, né, 2020, 10.700. Realmente houveram 8 mil divórcios a menos. Mas se você imaginar que nesta situação, mesmo assim, ocorreram 10 mil divórcios no país, isso quer dizer que as coisas continuam acontecendo, né? Na verdade, eu acho que a pandemia ela está catalisando situações que já, enfim, já ocorrem. Não é a pandemia que vai fazer um casal se divorciar. A pandemia vai acelerar processos, né? Eu imagino que muita gente, obviamente, eu não está tomando atitude de se divorciar no momento. Por quê? Você tem que pensar em muitos aspectos. Tem os filhos, tem a questão financeira. Mas o que eu tenho recebido de contato, o que eu tenho feito de consulta, não é brincadeira. Entendeu? Então, eu acho que, na verdade, está represando uma demanda que, com certeza, quando acabar a pandemia, vai ter muito divórcio por aí. Na verdade, não é a pandemia que cria, né? Como eu falei, enfim, a situação de relações que já estavam falidas e quando se mantém ali 24 horas por dia, aí não tem como fugir. Você não tem como ir para o trabalho, ficar no trabalho o dia todo e chegar em casa e final de semana sair para curtir e ignorar os problemas, né? Enfim. E aí eu imagino que é muito isso, né? As pessoas estão próximas demais, né? E essa proximidade às vezes assusta algumas relações. Assusta, relembra como é que é aquela pessoa, né? Enfim, tem algumas situações, inclusive na cidade que teve origem, né? O coronavírus, né? O nome é meio chatinho, né? Que é a Xi'an, Essa é da China. da China, né? A Xi'an, né? Que é a capital da província de Xianxin, né? De Xianxin. Em março, eu até publiquei no meu Instagram, teve o recorde de divórcio, porque foi quando acabou a quarentena. Teve o recorde. Entendeu? Então, assim, é esperado, enfim, porque o ser humano é muito previsível nesse aspecto, que tenhamos esse fenômeno aqui também no Brasil. Até mesmo pelo meu próprio sentir, da quantidade de pessoas que me procuram, das consultas que eu realizo, as pessoas estão realmente procurando entender como funciona, como é um divórcio, como é um sistema de guarda para os seus filhos, porque eu acho que o pós-pandemia vai ser bem intenso aí nesse sentido. Vai ser trash, Vai digamos ser, assim. vai Como é ser. que tem funcionado o sistema de visitação de filhos, agora principalmente nesse período de quarentena, quando acabar a quarentena, eu vou procurar a senhora. Sabe quem é esse engraçadinho? É meu esposo. Tá certo. Ah, gostei. Na verdade, não precisa procurar, não. A gente tá se vendo quase 24 horas por dia.
Esse, o sistema de visitação, né? Olha só. Inclusive, também eu tenho recebido alguns questionamentos nesse sentido. Existe hoje, né, dois tipos de guarda, né, que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Na unilateral, existe uma divisão, né, de visitação, no qual a regra, mais ou menos, é de 15 em 15, feriados, né, no qual a pessoa que não detém a guarda, o pai, por exemplo, visita seu filho. Mas o que é que está acontecendo? Muitos desses pais, temos que pensar o seguinte: qual o tipo de trabalho que ele está exercendo? Ele está em casa? Ele está de quarentena? Porque tem ocorrido que você tem que pensar primeiro na segurança da criança, e na segurança de todos, né? E, nesse caso, os pais têm que conversar. Porque se não for possível, por exemplo, se você pensar que um desses pais é médico da área de saúde, vai ser possível esse pai ir pegar o filho para passar o final de semana? É seguro? É viável? Não é, né? Então, você não pode exigir, por exemplo, a outra parte, a mãe, que este final de semana é teu, você tem que ficar, né? Você não pode exigir esse tipo de coisa, né? Ele não está descumprindo o regime de guarda, né? E aí, esse dia também, eu recebi uma outra pergunta. Nós temos guarda compartilhada. Eu posso ficar com meu filho por 2 meses, porque a mãe está trabalhando também, está saindo de casa, enfim, não era da área de saúde, mas saía de casa todos os dias. Eu falei, sim, se vocês acordarem, na verdade, o que tem que prevalecer é o bom senso. Se vocês acordarem, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Então, na verdade, esse período de pandemia, essa Covid, ninguém nunca passou, isso é inédito na história, compara-se a Segunda Guerra Mundial, né? Uma situação parecida. Nós temos uma guerra silenciosa, então não existe precedente. Então a gente tem que inventar, né? Quando não existe precedente, se inventa. E se inventa baseado em quê? No bom senso. Se constrói uma solução. A solução é casual, né? Então, cada caso você tem que ver a casuística mesmo de cada casal e ver como funciona melhor, inclusive para os pais, para o filho, que às vezes, por exemplo, tem por exemplo, tem famílias que pessoas idosas moram, né? Mora com a avó, com o avô. E aí, será que essa criança está indo e vindo, já que crianças são consideradas portadores assintomáticos? Será que é seguro? Né? Enfim, existe todo esse dilema que deve ser conversado entre as partes. Né? Não existe uma regra e tem gente querendo brigar, infelizmente. Não, é isso que eu queria perguntar. Antes de responder a pergunta aqui da doutora Kika, eu queria fazer essa pergunta: e quando não há esse consenso? Porque a gente sabe que no direito de família, assim, a razão é muito complicada. Você lida basicamente com a emoção das pessoas, mais do que o racional. Sim, sim. Quando isso não ocorre? Quando é difícil esse acordo, esse momento? Nesse caso, infelizmente, você vai ter que procurar justiça, né? Porque, assim, se quem não pode ir, ou por conta da dificuldade de locomoção, ou por conta do seu trabalho ser um trabalho de risco, né? Que pode trazer o vírus para o ambiente familiar, essa pessoa que não pode cumprir e não chega no consenso com o outro genitor, ele vai ter que peticionar através de um advogado e informar essa situação no processo de guarda, né? Para poder ele não ser considerado devedor, não ser considerado uma pessoa que não esteja cumprindo com suas obrigações. Inclusive, você pode fazer isso, se você tiver um consenso, você pode se reunir com a outra parte e fazer um documento que os dois estabelecerem, assinarem e ficar acertado que durante aquele período da pandemia, a guarda vai funcionar desta forma. Uma coisa excepcional. Mas se não tiver jeito, né? Que infelizmente direito de família é isso, infelizmente, aí você tem que realmente procurar o judiciário. Não tem jeito. A doutora Kika está perguntando aqui, e quando mora em cidades diferentes, tipo 500 quilômetros de distância? Imagine, mais complicado ainda. Aí é praticamente inviável, né? Porque, inclusive, muitas cidades, né, estão fazendo barreira,
né? Então, por isso que eu falo, você tem que entender a situação, você tenta fazer um acordo. É importante, por exemplo, eu oriento para os meus clientes, faça um e-mail, registre a situação, né? Para que você fique de alguma forma cobertado. Mande um e-mail para outra parte. E se você puder, seria bom procurar um advogado ou o advogado que lidou com o processo, né, na época, se possível, e pressionar o juiz e pedir que, na verdade, nesse período, você seja que você não está fazendo por conta dessa dificuldade, não porque você não quer. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre pensão, porque eu imagino que também agora esteja uma confusão. Esteja Tá. confusão. É bem complicado agora nesse período. Questões principais. Tem pessoas que estão perdendo emprego, de Sim, fato, em de função fato. de não estar trabalhando, o negócio está fechado. O que fazer, né? Tem várias perguntas sobre pensão, né? Vários questionamentos. Vamos começar por aí. Mesmo essa pessoa não recebendo, não tendo salário, ela ainda assim é obrigada a pagar a pensão? Em que condições? Olha só. Como funciona a pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia, em algum momento, foi determinada num processo, né? Estamos falando de pensões regulamentadas, não pensão de boca, que existe muito por aí. Mas as pensões regulamentadas, em algum momento, existia um processo no qual existia a condição de quem pagava e a necessidade de quem recebia, né? O binômio necessidade e possibilidade. Tá? E o juiz foi decidido, ou juiz, ou por um acordo, que aquele valor era de acordo com aquela situação que se existia naquele momento. Tá? Então, determinou-se que uma pensão, por exemplo, era um salário mínimo por mês, porque aquelas partes envolvidas naquele momento podia pagar aquele valor. Se você perde o emprego, ou se sua renda diminui, a lei diz que você deve procurar o Poder Judiciário para informar que sua renda, ou seja, sua capacidade mudou. Não é mais aquela capacidade que você tinha quando foi estabelecida aquela pensão há 2 anos atrás. Então, se a sua capacidade mudou, você tem que informar o juiz e pedir uma revisão de pensão. Agora, o que está acontecendo em termos de pandemia é tudo, como eu falei, sem precedente, excepcional. O que muitas pessoas estão fazendo é o seguinte, tentando acordar, aí vai conversar, aí vai bom senso, né, entre as partes, e fazer um termo, fazer um documento em que eles, por aquele momento, por aquele período, por exemplo, olha, vamos pensar aqui que nos próximos 4 meses, 6 meses, eu sou um profissional liberal, eu estou impedido de trabalhar, eu sou um representante, né? Eu entendo que minha renda vai voltar, aparentemente, vai voltar depois que essa pandemia voltar. Vamos reduzir isso aqui, vamos refazer as contas, né? E tentar acordar amigavelmente, né? Para que não precise ir para o Poder Judiciário, né? Não precise ir à Justiça. Né? Então, assim, eu tenho visto alguns casos de algumas pessoas que sentaram e conversaram, né? Conversaram, né, online. Né? Sentaram e conversaram, né? Online e decidiram e viram assim, olha, minha renda está assim, tá, né? E eu não consigo bancar aquele valor. Mas não sendo possível, e você sabe o quanto é complicado ser devedor de alimentos, né? Todo mundo sabe que dever alimentos vai para a prisão, né? Se isso não for possível, e por precaução, você deve informar isso também ao juiz. No processo de alimentos, que provavelmente foi o mesmo processo de alimentos e guarda, mas enfim, no processo de alimentos, você vai ter que pedir uma revisão de pensão e demonstrar com provas, mostrar seu extrato bancário, mostrar, enfim, a carta de demissão, o que for, que você não tem condições de pagar mais aquele valor. Agora, eu sempre converso e falo com meus clientes o seguinte, não deixar de pagar a pensão alimentícia, teoricamente, não deve ser uma opção. Você vai comer, você vai pagar suas contas. Seu filho também precisa comer, precisa, né, ter o seu sustento. Um mínimo você tem que se virar. Um mínimo você vai ter que se virar para pagar para os seus filhos. Né? E agora eles estão comendo mais, viu? Dá essa notícia. O quê? Comendo mais, energia mais,
da casa, entendeu? Essas crianças em casa é bolo todo dia. Eu tive a piada do bolo, né? Diz assim, hoje é bolo de coco, daqui a 2 dias é bolo de chocolate, né? Existe até os memes aí que você não aguento mais fazer bolo, né? Então, todas as receitas de bolo foram testadas. Né? Mas, assim, os pais, eles têm que entender que, na verdade, não tem essa opção, na verdade, assim, pode ser que não consiga pagar. Eu já fiz acordos, assim, de pensões alimentícias maravilhosos, assim, vários e vários salários mínimos. Mas se eu não estou podendo, dá o básico, né? Dá o básico, tem que pagar plano de saúde, né? Tem que pagar alimentação, tem um remédio. Então, diminui. E até essa situação, que nem sabe, quando o novo normal chegar, né? Porque vai acabar isso e não vai existir mais um normal, né? Como era lá em janeiro, em fevereiro, né? E ver como fica a situação. A orientação que eu tenho dado sempre é essa. Mas assim, vamos imaginar a situação hipotética da guarda compartilhada, como você mesmo colocou. No impedimento de a criança ficar com quem normalmente ela fica e ficar com outro pai que normalmente desembolsa a pensão, ele ainda teria que pagar a pensão? Nesse caso da guarda compartilhada, né, existe assim, quem é que é responsável, por exemplo, para pagar a escola? Quem é responsável para pagar o plano de saúde? Porque normalmente se determina as contas maiores, né? Aquela coisa do mensal, né? Do básico da criança. E assim, a alimentação não entra na conta, porque quando está comigo, eu custeio. Quando está com você, você custeia. Por exemplo, um remédio, se ele adoece, né? Normalmente, uma gripezinha, uma coisa, quando está comigo, eu vou comprar o medicamento. Quando está com você, você compra o medicamento. Normalmente é assim. Mas existem as despesas grandes, tais como escola, plano de saúde, às vezes um inglês, enfim, um esporte, alguma coisa assim. Quem é que ficou responsável por esse pagamento? Então, nesse caso, por exemplo, a mãe era responsável pelo pagamento e a criança foi ficar com o pai. Então, como é que o pai vai deixar de pagar a pensão alimentícia para ela, se era ela que pagava a escola? A escola, até que se prove ao contrário, não foi suspensa. Alguns deram alguns descontos, né? Alguns deram alguns descontos, algumas coisas, mas não foi suspenso o pagamento. Né? Então, muitos pais estão com as crianças em casa, com despesas maiores de alimentação, com despesas maiores em tudo, né? Eu tenho visto relato de pessoas que têm babá, enfim, que tem gente em casa, aí tem que pagar um monte de hora extra porque não consegue, porque precisa trabalhar ainda, algumas pessoas da área de saúde que eu conheço, e está pagando 3 vezes mais para a sua funcionária, porque precisa que fique em casa. Então, assim, tem umas despesas que, na verdade, até aumentam, né? Então, você tem que balizar tudo isso. Direito de família é uma coisa muito da casuística. Não tem regra. O pessoal fala, mas como é percentagem? Não sei o que. Eu falei, vamos lá. Qual é a sua situação? Eu só posso dar uma resposta de acordo com a sua situação. Eu não posso dar uma resposta genérica. Mas tem que pensar assim, tá? Normalmente. Tá, mas acho que em qualquer momento você tem que pagar a pensão, né? Tem que tentar entrar no acordo, mas de qualquer maneira, pensão não se escapa. Não. Mesmo na guarda compartilhada. A despesa não vai embora, né? Não, a despesa não vai embora. Entendeu? E tem as despesas grandes, né? Enfim, fora um bebê, né? Que não tá numa. Né? Às vezes tem criança que com 1 ano já vai para um berçáriozinho, né? Com uma creche, dependendo que os pais estão. Trabalham, todos têm escola. Plano de saúde desde o dia que nasce, né? Normalmente. Não é. E agora, então, tem que ter. Tem que ter. É o maior perigo não ter um plano de saúde, né? Enfim. Então, essas despesas não deixam de ser pagas, são despesas recorrentes, mensais, né? E que tem que ver quem é que está responsável por pagar esse custo, né? E aí ver se sou eu que vou pagar esse custo, então eu tenho que receber a pensão do outro genitor. Não tem por onde correr. Você falou sobre a prisão, né? A pena de não pagar a pensão pode ser a prisão.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que fica agora, nessa hora de pandemia? Os juízes, de fato, estão se fazendo valer dessa regra de colocar o devedor da pensão na prisão? Ou tá se buscando outra pena alternativa? Me fale. Boa pergunta. No final do mês passado, o STJ julgou, né, um pedido de um devedor de alimentos e deu a ele a possibilidade de cumprir de modo domiciliar, né? E aí, por conta disso, e em vista de toda a situação, saiu uma recomendação do STJ que os juízes não decretem prisão de recolhimento para o devedor de alimentos, que ele cumpra prisão domiciliar. Enfim, domiciliar. Né? Ele já está preso de qualquer maneira. Ele já está preso. Então, assim, meio que ficou inócuo, né? Mas é que acontece. O próprio governo já está liberando presos de baixo potencial ofensivo para não ter a disseminação da Covid dentro das prisões. Então, ele não vai colocar uma pessoa que é uma prisão civil, né, dentro né, desses complexos. E aí, o que acontece? Determinou-se que não se prenda, né? Mas aí, inclusive, eu tenho visto alguns julgados, li ontem, inclusive, que o juiz determinou a prisão, mas disse o seguinte: não vai ser cumprida. Foi diferente. Ele não falou vai, intimou para poder ele cumprir em casa. Ele determinou a prisão e deixou em suspenso o cumprimento. Não vai precisar ter novo pedido, nada. Quando assim que acabar a quarentena, que as pessoas forem para a rua, que essa pandemia for considerada controlada pelo Ministério da Saúde, né? Enfim, por todos os órgãos responsáveis, a prisão o oficial de justiça vai lá. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta de gente bem leiga. Porque é importante que eu faça isso, porque aqui na live também tem advogados, mas não tem só advogados. Sim. Uma vez condenado a ir para a prisão, enfim, o responsável pelo pagamento de pensão, isso isenta de fazer o pagamento? Porque muita gente confunde isso. Não, de forma nenhuma. Tem gente que acha que vai lá, não, você é preso, tranquilo, e aí que se livra do débito. Na verdade, você tem um prazo, você pode ficar preso em até 60 dias, mas isso não lhe isenta de pagar, né? Você será liberado antes dos 60 dias se você pagar. Se você não pagar, você será liberado, porque o prazo máximo são 60 dias, você será liberado da prisão, né? E seu débito continua. E hoje tem diversos meios de constrição, né? Ele hoje, inclusive, até o Código Civil, você pode negativar o nome da pessoa. Hoje existem alguns tribunais, né, que isso não são medidas novas, né, que prende a carteira de habilitação, prende passaporte, né, enfim. Pode penhorar? Pode penhorar bens? Sim, com certeza. Pensão alimentícia é considerado de primeira ordem. Inclusive, se tiver crédito trabalhista, ele entra primeiro. Né? Sempre existe uma ordem de preferência na justiça dos débitos. E a pensão alimentícia é um dos primeiros na ordem de preferência. Então, se tiver um bem, ele vai ser até bens dentro da... Se for, eu já vi um julgado mesmo que era uma residência, porque a residência ela é impenhorável, né? Mas a pessoa residia num imóvel de alto luxo. E o alimentado, né, conseguiu, através, enfim, ação, que se vendesse aquela residência para pagar o débito, a pessoa limita um débito astronômico, e a pessoa vivendo, ele pegou alguns milhões e investiu em um imóvel e dizia que era o único bem dele. Né? Isso, inclusive, pode ocorrer. Então, assim, se ele tiver bem, se ele tiver carro, o carro vai ser penhorado, vai ser levado a leilão, né? Mas, normalmente, essas pessoas que são decretadas a prisão, porque existem duas formas de execução de alimentos. Por expropriação, né? Que é você
ir penhorar, procura bens, dinheiro, primeiro sempre é dinheiro, né? Vai uma ordem para o Banco Central, através do CPF, do Bacen, desce, que a gente chama, joga lá, e ele vai procurar em qualquer instituição financeira onde estão, se ele tem poupança, aplicação, conta corrente, né? Também vai para o Detran, se tiver algo em nome. Então, esgotado todas essas buscas, né? Também a parte pode levar também, informar, olha, ele tem um terreno, ele tem uma casa. Aí, passado isso, você negativa o nome, né? E aí continua sempre devedor, né? Então fica renovando, às vezes a gente continua a busca, né? E tem gente que, infelizmente, às vezes, né, transfere um bem, né? Não deixa nada em nome, enfim, para devedor é complicado, né? Mas mas existe a prisão, né? E é uma das coisas que eu mais percebo que as pessoas têm medo. Eu vejo muito homem, né? Assim, pai, que normalmente é o pai, com pânico de ser preso por conta de pensão alimentícia. Não importa que a pensão seja R$ 200 ou que a pensão seja R$ 2.000. Não importa. Ficou devedor um mês, você já pode ser preso. Pedir execução, né? Já pode pedir De um mês só. Agora, na pandemia, como é que tem funcionado a justiça com relação às outras demandas de direito de família? Tipo divórcio, própria sucessão, como é que tem sido resolvida essa questão da justiça? Porque agora a gente está, eu digo, a gente já está vivendo um momento diferente no judiciário, né? Sim. Como é que você... Pode falar. Na verdade, a justiça, ela parou os atendimentos presenciais, né? O funcionamento interno, todo mundo ficou em home office, né? Na verdade, foi gradativo, logo início, né? Que até como eu falei, a gente não sabia como, ninguém tinha noção da dimensão que ia ser tudo isso, né? A gente achava que, não, vamos dar, né, controlada, talvez algo como uma zika, como a dengue, né? E foram tendo decretos que falam, olha, agora vamos botar de quarentena quem tem o grupo de risco, né? Maior de 60 anos, grávidos, assim, cardiopatas. E aí foi né, tirando algumas pessoas e à medida que as coisas foram ficando sérias, chegou um ponto que se fechou realmente o judiciário. Mas se fechou, mas continuou trabalhando home office. Tá? Não temos, eu como advogada, a gente sente que não tem a mesma efetividade, mas a justiça continua funcionando. Eu continuo dando entrada em processos, a gente continua protocolando. A única medida que teve que foi a suspensão dos prazos, né, dos prazos processuais até o dia 4 agora de maio. Teve, quer dizer, vários decretos. Suspendeu, depois até dia 18, depois suspendeu de novo mais 15 dias, depois suspendeu até 4 de maio. E já retornou a contagem dos prazos. O que é isso? Seria o quê? São os prazos que eu tenho para cumprir alguma diligência, fazer uma defesa, porque se você também, além de parar o funcionamento, além de parar as audiências, também para também os prazos, os processos não andam, né? Imagine como é que vai ser depois que tudo isso voltar, enfim, a uma certa normalidade. Inclusive, agora, o Tribunal de Justiça da Bahia teve um novo decreto, né, que permitiu a realização de audiências por videoconferência, né, das audiências que são possíveis. É meio complicado, às vezes, por exemplo, uma audiência de instrução de divórcio. Dificílimo acontecer isso. Porque você vai ter que ter as testemunhas, teria que trazer todas as pessoas, tem um programa específico, né, para poder entrar, né, na plataforma disponibilizada lá pelo TJ. Então, assim, está funcionando, mas com muita dificuldade, né? Agora, para aqueles casais ou aquelas situações que é consensual, inclusive até os próprios cartórios, Daniela, o extrajudicial está funcionando. Eu estou entrando em contato com eles, assim, esses dias, são algumas demandas, eles estão funcionando por hora marcada. Então, assim, eu quero fazer meu divórcio, é consensual, eu cumpro todas as condições para um extrajudicial, o cartório está funcionando. Eu estou tendo demandas de união estável, de pessoas que estão se preocupando em formalizar algumas situações da vida que realmente já existiam
e que nunca tinham se formalizado, mas agora as necessidades estão aí pedindo para serem resolvidas, né? Porque assim não sabe o dia da manhã, né? Já teve pessoas assim que conversaram comigo no sentido de que eu convivo há muitos anos, mas se por acaso meu marido adoecer, eu não tenho como provar meu marido, né, que não é, enfim, não formalizado, eu não tenho como chegar lá no hospital e tomar uma providência, porque para a lei, Paulo terceiro, eu não sou ninguém, né? Não sou casada. Não Tá sou tendo casada. casamento à distância agora, por Foi, videoconferência também? mas a Bahia ainda não, a Bahia ainda não entrou nessa, não. Mas assim, já teve, tá tendo aí, né? Foi, se não me engano, Maceió, que, que autorizou o casamento por videoconferência, né? Enfim, dizem, né? Isso é histórico, enfim, não sou eu que estou dizendo, são os historiadores, né? Que todo o processo, toda a situação que define momentos, catástrofes, guerras, acelera processos, né? A digitalização, né? A informatização das coisas, essa coisa do lidar do online, talvez demorasse muitos anos para acontecer o que está acontecendo agora. Eu estou atendendo clientes de uma forma aqui, né, no home office, que seria impossível, né? Impossível, improvável, não, impossível não, improvável para muita gente. Hoje você fala naturalmente isso. Inclusive eu estava conversando e pensando sobre isso, que quando a gente voltar, né, eu voltar para o escritório, enfim, ou então você para sua empresa, enfim, vai ser muito natural o cliente ser atendido via online, né? Então, Eu já fazia isso. é, Eu já faço isso há muito tempo. Há mas muitos anos. mas para algumas profissões e para a maioria das pessoas, o estar na frente era muito importante, né? O face to face, né? Era tipo essencial, né? Hoje em dia eu consigo fazer consultas, eu consigo assim, eu tenho um trabalho, né, de divórcio online, enfim, com pessoas do exterior e tal. Então, obviamente, eu fazia o atendimento. Tinha pessoas que até vinham de lá para cá para ser atendido, por ser incrível que pareça. Não, espere que daqui a 3 meses eu estou no Brasil, aí eu converso com você. Esperava 3 meses, porque vinha para o Brasil para conversar comigo, porque queria conversar pessoalmente. Pessoalmente. Entendeu? A Então, gente acaba eliminando algumas barreiras. Não, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho essa questão relevante, porque assim, eu vi que em alguns estados, o judiciário estadual, principalmente, tem colocado a responsabilidade com relação à audiência online em cima do advogado, no sentido dele prover a tecnologia para o cliente. Como é que está funcionando aqui, onde você está atuando, aqui na Bahia? aqui tem sido. Primeiro que é opcional, né? Você se inscreve, né, para poder dizer que quer ou não, né? E realmente acaba sendo responsabilidade nossa, né? E, enfim, quando existe um processo, e principalmente nos processos da minha seara, a gente tem optado por não fazer, infelizmente. Porque são processos, quando é litigioso, é porque a coisa está feia. Né? Se fosse tranquilo, estava no consensual. Né? Então, existe muito a demanda, quando é direito de família, por ouvir testemunha, por ouvir as partes, às vezes em questão de guarda, quando já é adolescente, você ouve, né? Como, né? Não como testemunha, mas ouve o menor, né? E eu acho que é muito importante, neste caso, ter a presença, né? E principalmente também tem a questão das testemunhas, né? Quando a testemunha, se você pensar que eu tenho que levar 3 testemunhas, mais o pai, mais a mãe, mais o filho, acaba se tornando também a questão de viabilizar, né? Muito complicado, né? Fora que a questão mesmo, como eu disse, da questão eu acho que o juiz estar presente e sentir toda a dinâmica, sentir como um filho fica do lado da mãe, como ele se sente do lado do pai, como essas testemunhas, né, se comportam, né, todos os detalhes, né, eu acho que prejudica um pouco, sabe? Quando é questão puramente processual
ou só um relato de dados, assim, foi um acidente, conta como foi esse acidente, não tem uma parte adversa, é mais fácil. Mas quando requer versões distintas, e no qual, às vezes, você vai ter que fazer um encontro, né, ali da situação. O olhar até de um para o outro você sente, e o juiz é treinado para isso, o Ministério Público. O advogado vai sentir se precisa, como a outra parte ficou, porque quando está aqui, ele não consegue visualizar todo mundo, né? As telas são divididas, né? Mas é difícil você conseguir sentir isso. Eu acho que prejudica em alguns pontos, mas pelo menos eles abriram essa possibilidade, né? Mas vamos ver, né? Que às vezes talvez demore de tal forma que às vezes a parte vai preferir fazer. O meu sentir que neste momento, nas áreas de família, não é benéfico, enfim, para a parte. Depende, às vezes, se a outra parte, porque inclusive os dois têm que concordar. Concordar, né? Vamos ver novos tempos, né? Quem sabe a gente muda de comportamento também, nos tornamos mais sensíveis nesse sentido, né? Porque, de qualquer forma, a gente também não está treinado para isso, né? A gente está treinado a fazer, talvez, uma ligação aqui, como é que funciona todo esse comportamento. A gente tem que entender também como funciona. A gente está, por exemplo, estamos aprendendo a fazer uma consulta online. Daqui a pouco a gente consegue sentir segurança, né? Porque assim, a gente tem que entender que a gente não quer arriscar o direito do cliente, né? Entendeu? Então, por exemplo, tem demandas que, graças a Deus, eu tenho um mínimo de alienação parental, né? Então, de abuso, né? Enfim, são demandas que você fazer essa investigação através de uma câmera é complicado, né? Mas... eu imagino que seja, mas também imagino que a gente tem algumas mudanças, inclusive comportamentais e até de pensamento, que talvez mude uma série de... Enfim, digamos assim, exercício de futurologia. Que não é nem bom, que não é nem bom citar aqui. Você quer colocar alguma outra mudança importante com relação a esse momento dentro do direito, dentro da seara familiar? Porque eu sei que tem algumas curiosidades, né? Não, assim, o que a gente tem percebido muito, Daniela, é que nesse momento o que tem precisado existir muito é conversa, sabe? Tem alguns casais que existe uma certa resistência para conversar, para resolver. Se você, vou para a justiça, enfim, vou brigar lá, mas se você não pensar que a justiça, o acesso está bem mais complicado, né? E se você não conversar com a outra parte, fica muito mais difícil, né? Você não pode resolver tudo na justiça. Você tem que, aos poucos, ir tentando resolver com o seu parceiro, né? De preferência homologando, né? De preferência homologando, né? Algumas pessoas têm falado, mas me perguntado se assim eu posso fazer um acordo por escrito? Pode. Mas de preferência que você leve ao poder, né? Leve à justiça, junte ao processo o que você acordou com o outro genitor, né? Porque realmente a gente tem que ter essa segurança jurídica, tá? Tem que ter essa Mas assim, você tem observado que, por exemplo, eu tenho percebido que muita gente tem esperado acabar a quarentena ou a pandemia para dar entrada. A justiça já está recebendo os processos agora? Ou realmente a gente precisa esperar? Não, eles estão recebendo. Foi como eu comentei. A coisa está um pouco mais lenta, mas está recebendo. Eu, nos últimos dias, assim, enfim, eu tenho entrado com alguns divórcios, algumas ações de guarda também, né? Porque assim, tem situações que, enfim, que não tem como esperar, né? Por exemplo, uma criança, um bebê que nasce, você precisa de alimentos no dia seguinte. E os bebês não estão parando de nascer, né? Muito pelo contrário.
Vai vir muito bebê lá pra frente, né? Daqui a 9 meses, Deus tome conta. É igual carnaval, né? Só que esse carnaval foi mais intenso, né? Então, assim, os casais, eu tenho sentido o seguinte, que a demanda está represada um pouco, mas eles estão... Eu estou fazendo consulta até de gente de Portugal, teve gente do Japão, porque ou aqui ou no Japão, essa convivência tem sido bem intensa e trazido muitos problemas que já existiam entre o casal e tá, né, e pipocando agora a coisa, né, como diz a história, né? Então, assim, eu tenho tido muita consulta, como fazer, quais são meus direitos, né? Porque as pessoas estão segurando um pouco, mas eu não sei até que ponto, até quando segura. Porque primeiro você imaginou que você ia ficar 15 dias em casa. Depois passou mais um mês, 2 meses, né? Quanto tempo? Né? A gente acha, não, nossos filhos vão ficar em casa, vai ficar em casa 60 dias. Ninguém nunca imaginou isso, né? Vai ficar, será que você... Aí teve uma situação que, assim, um casal, o problema é que muita gente não tem para onde sair, não tem para onde ir, né? É difícil até se divorciar, porque até para você conseguir um apartamento para se mudar, enfim, o momento não está muito favorável para isso. Mas você está colocando aqui o meu caso, o pai do meu filho e uma pessoa muito do edifício, e foi na justiça para resolver a pensão do meu filho. As demandas estão acontecendo. Eu quero colocar, porque assim, a gente já está encerrando a live, eu quero que vocês coloquem questionamentos, perguntas, mas eu queria te fazer uma pergunta pela sua experiência aqui. Você acha que agora deve favorecer mais esse momento extrajudicial? Ou as pessoas vão judicializar ações? O que você acha que... Eu acho que se o exercício de compreensão, o exercício, né, de até nesse tempo de pandemia, de você se voltar um pouquinho para dentro, né? Pensar um pouco nas situações, né? Pensar que você não precisa levar tudo a ferro e fogo, que nossa vida é fugaz, que nossa vida está assim no estalo, né? E eu tenho até observado realmente muita gente conversando um pouquinho mais, tá? Então realmente esse é um momento muito favorável quando a pessoa preenche as condições de se fazer um processo na justiça, ou, desculpa, no cartório, né, no extrajudicial, de se resolver muitas demandas no extrajudicial. Né, gente? Para que perder tempo? Para que perder 3 anos num processo, 4 anos num processo de divórcio, se você pode ir fazer no extrajudicial? E mesmo quando tem filhos, eu acho que se chegar a um acordo é mais rápido também homologar isso na justiça, né? Perfeito. Assim, olha, a média, às vezes, é 3, 4 meses para homologar um processo. Mesmo que você tenha filhos, você pode fazer isso na justiça e só homologar, né? Eu sempre bato nessa tecla, realmente só quando não dá, de jeito, quando as partes não acordam de forma nenhuma, é que a gente tem que, infelizmente, ir pro litigioso. Mas de perder tempo, gente, pelo amor de Deus, né? Olha o que está acontecendo, né? Mais ser humano, né? Às vezes... E é muita mágoa represada, né? Mas muita mágoa. Existem os débitos conjugais, Daniela, eu sempre falo assim, alguns clientes veem, gente, mas essa proposta está fantástica, eu estou dando muito mais do que seria o obrigado por lei. Eu falei, a questão sabe o que é? É que é o tal dos débitos conjugais. A pessoa pode estar dando tudo, pode estar fazendo uma divisão patrimonial fantástica, pode estar... né, cedendo em muitos aspectos, mas existe muito a cobrança, né? Enfim, eu passei tantos anos, eu tô magoada, enfim, como você falou, às vezes a racionalidade não prevalece muito mais o emocional, né? Mas vamos botar o pé no chão, que agora é um caminho de pensar no que é mais prático na vida, né? gostei tenho gostado desses comentários aqui. A raiva e a mágoa têm caminhado para a terapia, não para a justiça. Para a justiça. Mas fantástico. É isso mesmo. Esse é o caminho. Mas assim, a gente
percebe que na justiça é o, digamos assim, é o ponto que um das pessoas, algum, eu não tô falando só de casal, não, viu, gente? Na área de sucessão também acontece muito isso. É nesse momento que as pessoas vão tirar, vão fazer a conta dos 9, como a gente fala aqui na Bahia. É nesse momento que as raivas, as dores se afloram. E daí a importância de um advogado conciliador que domine o processo para apaziguar as partes, acalmar e chegar à racionalidade. Sim. Eu até, né, quando você me apresentou, você me falou, eu sempre trilhei o caminho da conciliação, né? E estou até fazendo um mestrado nisso, né? Porque eu realmente, esses dias eu li, né, uma coisa que você falou assim, um bom advogado hoje não é um advogado bom de briga. O bom advogado hoje é aquele advogado que consegue conciliar, que consegue fazer um acordo. Esse é o bom advogado. Aquele advogado bom de briga, aquele advogado antigo, aquele advogado que você pensava, quanto fala mais alto, quanto é mais arrogante. Não é esse o caminho. Não é. A vida está sendo muito colocado em jogo agora para a gente pensar que a gente tem que passar anos na justiça, né? Fora o desgaste emocional, fora o custo, né? Que um processo litigioso é muito mais dispendioso do que um processo de conciliatório. Enfim, tem inúmeras vantagens, né? Enfim, a conciliação hoje realmente é o caminho. O acordo é o caminho. Anelma, adorei a live. Né? Sou aqui suspeita em falar. E eu, assim, já está caminhando para o final e eu gostaria que você colocasse suas palavras finais. Amei, sério. Esse é um tema apaixonante. Daqui a pouco a gente vai fazer terapia, da minha terapia, que eu não vou lavar roupa suja. Mas, assim, porque a advocacia de família acho que mexe com todo mundo, certa feita precisa. Eu já fiquei descarada, conto isso até nas minhas palestras, que o primeiro advogado que eu já recorri na vida foi um advogado de família. Foi realmente quando eu precisei de um advogado pela primeira vez. Foi um advogado de família. Mas assim, vou deixar você colocar, quero lhe parabenizar mais uma vez pela live, como o doutor Léo está colocando aqui, e quero pedir que você faça suas palavras finais. Ô, Daniela, eu que agradeço, né? Sempre um prazer. A conversa flui muito bem. Você é ótima para conduzir, né? E torna qualquer assunto leve, né? Que a gente também não deve levar, por exemplo, assuntos pesados, como às vezes a gente tem no direito de família, a gente tem sempre que tratar de forma leve e dizer que tem solução, tá? Tem solução. Basta escutar, né? Basta escutar e estar disposto a ouvir, né? Tem solução, a gente passa por alguns momentos que realmente é complicado, se sente muito desamparado, às vezes não consegue conversar com a outra parte, mas tente sempre ter a conciliação, manter um diálogo aberto, porque levar tudo para que o juiz decida é como se fosse assim, eu estou levando para um estranho decidir a minha vida. Quem é que entende melhor? Eu sempre falo, gente, quem é que entende melhor que aquele vaso que tem ali naquela prateleira é você que gosta, é você que comprou em tal viagem. Quem é que entende o esforço que você fez para comprar aquele carro? Você e a outra parte. Então, quem é que entende como é a melhor forma de cuidar do seu filho? Onde é melhor ele ficar? Você, o pai e a mãe. Então, você delega um terceiro para resolver demandas que você poderia resolver e que a lei lhe permite que você resolva. Então, por favor, conciliem. Faça um esforço que vale a pena. Perfeita, né? Eu quero lhe agradecer mais uma vez. Obrigada a vocês que estiveram com a gente até aqui.
E quero convidar as pessoas que estão aqui que amanhã, às 18 horas do Brasil, às 22 de Portugal, eu vou estar com a doutora Linda, que é uma advogada portuguesa, falando um pouco sobre o direito internacional, falando um pouco dessa relação Brasil-Portugal e essa internacionalização, principalmente com relação aos brasileiros. Então, enfim, vamos tratar um pouco disso, embora a gente não esteja viajando, mas eu acho isso relevante porque a gente pegou um momento de transição e muitas pessoas já estão lá e muita gente estava indo para lá também. Sim, a vida não para, né? Verdade. Quero agradecer mais uma vez a Nelma e eu que sou grata. Agradecer a vocês e até amanhã. Abraço grande. Boa noite. Tchau.